onipotente, omnipresente e omnisciente. راجع الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Afulão, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento em casa. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnona Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnona Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnona Acomodação. Um aconchego fora de casa. Masnon Service. Somos uma empresa de comunicação e marketing. Temos transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram e YouTube de diversos eventos, tais como casamento, culto, cruzadas, concertos, seminários, graduação e muito mais. Temos também sessão de fotografias para aniversário, publicidade e outros fins, produção de cartazes e spots publicitários. Contacte-nos pelo número Masnon Service. Qualidade, rapidez e eficiência. Masnon Construções. Fornecemos material para confirragem. Fazemos a confiragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Masnon Construções. Fornecemos material para confiragem. Fazemos a confiragem e o respectivo betão. Masnon Construções. Fornecemos material para confiragem. Fazemos a confiragem e o respectivo betão. Garantimos transporte, homens habilidosos e betoneira para a flexibilidade do processo. Masnon Service. Deixe-nos dar um toque no seu edifício. Omnipotente, omnipresente e omnisciente.
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. Afinal, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento em casa. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Masnona Acomodação. Oferecemos hospedagem na Praia do Pilene, um lugar tranquilo para a sua temporada. Quartos climatizados, TV, geleira e água quente. Visite-nos. Masnona Acomodação. Estamos no bairro do aeroporto. Faça já a sua reserva pelo número 8724 87 230. Masnona Acomodação. Um aconchego fora de casa. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento oportuno, Rei da Glória, para falarmos sobre a sua palavra, para falarmos sobre o pão da vida. Senhor, seja conosco neste momento. Pedimos, Rei da Glória, Pai, que aqueles que estão distantes tomem esse conhecimento, Pai, que a distância não é barreira. Pai, use deste canal, Rei da Glória, Pai, para trazer, Deus, Pai, uma palavra de sabedoria, uma palavra da glória, Pai, de consolo, palavra de posicionamento, palavra de direção, uma conversa construtiva, Rei da glória, Pai, que poderá ajudar a nós todos, ó Deus, Pai, estarmos mais perto do Senhor, porque aquilo que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo precisa para crescer. Oramos em nome de Jesus Cristo, abençoando, Rei da glória, a todo o material que irá servir aqui neste lugar, em benefício do reino. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito canmambo. Saudações cordiais, cara e caro internauta. Já estamos ligados a partir do Facebook e também YouTube da Masnona Service. Desde já queremos lhe pedir para que comece a compartilhar a live no Facebook e também no YouTube. Por que não deixar seu gosto, o seu comentário sobre a temática de hoje. Mas antes de irmos à temática de hoje, deixa-me lembrar ao caro e cara internauta que temos espaço de publicidade aqui no podcast João 8:32 para você que queira deixar sua marca, seu produto, sua empresa, seu serviço, seu evento. Está aí o contato 8428 62 66 86 66 84 300. Você entra em contato com a nossa comercial e deixa ficar aqui aquilo que é o seu produto, sua marca. E também você que queira patrocinar, não é? Queira apoiar este podcast João 8, que também contribuir de certa forma na propagação, na evangelização através da mídia, usando o podcast João 8 como veículo. Está aí o contato, também pode nos dizer como é que deseja deixar aí o seu apoio. Senhoras e senhores, hoje vamos falar de um tema bastante também interessantíssimo. Os desafios que os jovens cristãos estão a ter hoje em dia, né?
Mas antes de falarmos daquilo que são os desafios de hoje em dia, os nossos convidados, claro, vão nos lembrar um pouco daquilo que foram os desafios dos jovens que encontramos na Bíblia, né? Vários jovens, estamos a falar, por exemplo, de Davi também. Davi começou o seu ministério ainda muito novo, muito novo. Vão trazer aqui algumas experiências, alguns desafios que o Davi, o Salomão, o rei Salomão, ele que assumiu aquela missão de liderar o reinado ainda muito novo. Temos exemplos também de Daniel, tantos outros, né? Tantos outros na Bíblia que os amados irmãos vão nos trazer, vão nos contextualizar e quem sabe também vão nos despertar aquilo que era e aquilo que é e aquilo que será, né? Essa é a grande expectativa que nós temos para a noite de hoje. Desde já, vai deixando aí o seu comentário, como o Januário Visionário está fazendo. Boa noite, ligado aqui no nosso Facebook, e também queremos ver comentários no nosso YouTube. Estamos com o profeta K2 e também com a amada Nélia. Sejam bem-vindos, meus caros. Vamos começar com as mulheres, né? Como sempre dizem as mulheres em primeiro, né? Cordiais saudações, irmã Nélia. Como está de saúde? Graças a Deus, bem. Também vos saúdo na bendita paz do Senhor. E também saudar aos telespectadores que estão neste momento nos assistindo, mandando um forte abraço lá em casa, em especial ao meu pastor Arsênio Mula. Muito obrigada. Muito bem, como é que se sentiu quando recebeu o convite? Foi um desafio. Eu até conversei com o pai. Eu disse, pai, esse desafio, o pai disse, tu consegues. Tu vais conseguir, vá na fé e vá com Deus, simplesmente fale aquilo que você aprendeu e que sabe. Amém. E qual a expectativa na noite 2? Maior, até porque quando eu saí de casa, falei com alguns amigos e disseram, nós estamos a pedir para divulgar o link que nós queremos assistir, queremos acompanhar a cada passo tudo. Muito bem, seja bem-vinda. Muito obrigada. Profeta K2, seja bem-vindo pela segunda vez. Shalom. Segunda ou terceira? É pela terceira vez. Terceira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Dou graças a Deus por essas boas-vindas e quero saudar também aos nossos amados telespectadores em casa e a todos aqueles que nos vêem. Muito bem. E também, profeta, como se sentiu quando recebeu este convite? Eu me senti feliz, na verdade, porque só o tema, né, chamativo e são coisas que eu vinha pensando desde há muito tempo, né, o desafio da juventude nessa vida de hoje em dia. Então, me senti muito bem e muito feliz por tratar com este tema. E, infelizmente, por nós só teremos pouco tempo, mas existe muita coisa por tratar e quero aproveitar desta oportunidade para poder pedir aos demais para poderem compartilhar o link com a malta jovem. Muito bem. Nós agradecemos a vossa presença e estamos na expectativa. E vamos ao tema, né? Vamos ao tema. Vamos começar mesmo com a irmã Nélia. O que nos traz neste tema? Qual é a sua analogia sobre esta temática? O tema, primeiro, fala de jovem cristão, desafios da vida contemporânea. Primeiro, o que é isso de desafios da vida contemporânea? São desafios que os jovens têm tido hoje em dia, são desafios que nós temos no tempo de hoje. Então, eu tenho aqui alguma percepção a respeito disso, sobre o que é desafios da vida contemporânea. Como lidar com esses desafios? E se estou a passar desses desafios, como lidar e como fazer para poder ultrapassar os mesmos desafios?
Muito bem, mas traga-nos lá um pouco daquilo que são os desafios que alguns homens da Bíblia, alguns jovens lá na Bíblia tiveram e o que fizeram para também superar estes desafios. Um dos jovens que eu mais aprecio na Bíblia, que teve alguns desafios, é o Manassés. O Manassés, ele começou o seu reinado com 12 anos de idade. É uma faixa etária com que na nossa época ou no nosso tempo nós ainda queremos brincar e queremos aproveitar tudo, queremos fazer tudo aquilo que o mundo nos apresenta. Manassés, com os seus 12 anos, ele começou o seu reinado. E como rei, ele teve vários desafios. Primeiro, um dos desafios que ele teve e que ele ainda submeteu-se a esses é sobre adorar deuses, adorar estátuas. Então, o desafio que Manassés enfrentava na altura era adoração a deuses. A deuses. Porque o seu pai, quando partiu para a glória, ele havia colocado lá tudo bonitinho, bonitinho. O povo adorava a Deus, estava lá tudo colocado. Então, quando ele entrou, ao invés de seguir naquilo que são os mandamentos ou aquilo que o pai havia deixado como mandamento de adorar a Deus, desviou-se. E eu quero entender. E por que motivo ele desvia-se dos ensinamentos, do caminho que o pai deixar? Eu quero entender que seja por influências e a desobediência. Então, uma das motivações faz com que... Porque até hoje encontramos jovens se desviando. Então, podemos alinhar a esta motivação de má influência. Desobediência E também. desobediência. Uau, interessante. Vamos ouvir também o profeta K2. Qual é o homem da Bíblia que teve desafios ainda jovem e que pretende partilhar aqui? Graças a Deus, obrigado por me passar a bola. Mas uma coisa eu comecei a observar quando a nossa amada estava aqui a falar. Porque hoje em dia nós aprendemos por causa da informação que nós recebemos. Em algum momento nós somos resultado da informação que nós encontramos. E nós estamos a viver numa geração em que há muito acesso de informação, mas a juventude, ela perdeu, como é que eu poderia dizer? Ou ela carece de transformação. Isto é, recebe muita informação, mas não tem a transformação em si. Então, toda a informação que nós recebemos é para poder nos transformar e nos tornar indivíduos melhores. E nós também nos deparamos com um tempo ou com uma geração que nós encontramos vários jovens, né? Porque agora é o tempo que fizemos influência com a mídia, né? Então, vários jovens têm muitos seguidores nas redes sociais, mas os mesmos jovens não seguem a Cristo. Procuram ter muitos seguidores. Tem muitos seguidores nas redes sociais. Nas redes sociais. Em contrapartida ou em contramão, não seguem a Cristo. Ai. Então, é aí onde vem também um próprio desafio. Porque se eles seguissem mais a Deus e não valorizarem mais as aparências, os gostos, os likes e valorizarem mais a Cristo, eu acredito que haveria mudança. E uma coisa que mais me chama a atenção é que, na verdade, o maior desafio da juventude hoje em dia não é na tentativa de querer mudar o seu jeito de ser. Ou não é simplesmente o que eles estão a encarar no mundo. Mas o maior desafio que a juventude encontra hoje é não ser fiel a Deus. É não ser fiel à sua palavra. Esse é o maior desafio. Ok, estávamos aqui a falar do exemplo do homem que ela estava aqui a trazer, mas eu também posso trazer um exemplo de Gideão. Gideão, quando ele foi chamado por Deus, nós podemos acreditar que um dos maiores desafios também que nós podemos encarar aqui é a luta ou a guerra pela identidade.
Então, o que faz muitos jovens eles perderem a sua identidade ou terem muitos desafios nessa vida contemporânea, não conseguirem se conectar com Deus e serem pessoas melhores, é por causa da falta da identidade ou a guerra pela verdadeira identidade. Este jovem, quando Deus lhe Quer chama... dizer, os jovens, o profeta está a querer elucidar-nos que os jovens não se encontraram ainda não se encontraram perfeitamente. Porque aqui estamos a falar do sentido em geral. Existem jovens mesmo dentro da igreja que eles só vão para lá nos cultos, mas esses cultos não lhes impactam em nada. Não há transformação. Não há transformação. Por quê? Por causa da crise da identidade. Eles não estão a conseguir achar a identidade correta. Eles sabem, nós devemos pertencer a Cristo, mas eles não estão a conseguir encontrar a sua identidade em Cristo. Neste caso, eles estão a ouvir muita informação, mas não conseguem serem transformados. Não conseguem andar pela informação que eles ouvem para poder lhes tornar a imagem perfeita de Deus. Por isso que Paulo disse uma coisa: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador em Cristo Jesus. Então Paulo, ele está nos a mostrar que encontrou a sua identidade em Cristo. É por isso que ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gideão, quando ele ouve Deus a lhe chamar para a missão, ele diz que: Senhor, eu não posso ir para lá, porque eu sou incapaz. E Deus disse: olha, eu escolhi a ti porque tu és forte. Seja corajoso. Então o Gideão não se conhecia. Não se conhecia. Então é a crise da identidade. Então quando ele começou a ouvir Deus e não o mundo, e não as pessoas que estavam ao seu lado, ele entendeu que a sua verdadeira identidade está em Deus. Amém. Amém. Interessante. Quer comentar alguma coisa, irmã Nélia, na explanação aqui do profeta Kadosh? Muito bem. Trouxeram aqui dos autores e também já foram aqui destacando alguns desafios que a juventude atualmente enfrenta. Destacaram, por exemplo, a questão da mídia, não é? Da mídia. Mas quais são os outros desafios que os jovens cristãos, não é? Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que já aceitaram a Cristo, aqueles que já servem a Cristo, porque às vezes confundem, né? As pessoas só de a pessoa ir a um culto, a ser membro de uma certa denominação religiosa, as pessoas dizem, já é um cristão, mas meu entendimento é outro. Cristão é aquele que segue a Cristo, aquele que trilha no caminho de Cristo, aquele que defende, não é? É apologista, não é? Quanto à doutrina cristã. Então, tem jovens que já aceitaram, já se converteram, já foram batizados até nas águas e também pelo Espírito Santo. Estão servindo a casa do Senhor, estão servindo ao Senhor. Quais são os outros desafios que esses jovens eu estava aqui a falar sobre a guerra pela identidade. Falei um pouco de Gideão e nós podemos perceber que um dos maiores desafios também que nós podemos encontrar aqui é quando os jovens eles definem o seu valor por aquilo que as outras pessoas dizem com relação a elas. Você não pode definir o seu valor por causa daquilo que as pessoas comentam sobre si. Há quem diz que eu não sou de nada, porque há muitas pessoas que estão a falar ao contrário daquilo que a pessoa acredita ser. Então, em nenhum momento nós devemos definir os nossos valores através de gostos das outras pessoas. E também os jovens devem evitar viver para agradar as outras pessoas. Esse é o maior desafio. Nós perdemos a nossa identidade porque nós queremos ver para poder agradar os outros que conseguem nos ver. Então esse é o maior erro. É verdade que nós estamos numa fase que precisamos correr muito, mas em nenhum momento nós temos que viver para agradar as outras pessoas, porque se nós vivemos para agradar as outras pessoas, então não seremos de Cristo. Amém. Amém. Devemos agradar a quem? Devemos agradar a Deus. Acima de todas as coisas, nós temos que viver para agradar aquele que nos criou, aquele que nos apontou e disse: nós somos corajosos e nós podemos conseguir. Muito bem. Amém. Irmã Nelly, quais são os outros desafios?
que os jovens cristãos estão enfrentando hoje em dia? Um dos outros desafios que os jovens cristãos estão enfrentando é sobre a moda. Uhum. Nós estamos num tempo em que temos o estilista como Satanás. My God, explica bem esse Amém. assunto. O estilista como Satanás. O estilista de hoje em dia é Satanás. O que é que acontece? Nós estamos num tempo em que nós temos vários tipos de modas. De facto. A maneira de vestir, nesse caso. Eu digo que o estilista é Satanás por quê? Porque mesmo quando as roupas elas são feitas, por mais que sejam compridas, a tendência é de serem um pouco transparentes. E Ok. São compridas. Mas aí vamos ter um outro problema. Alguma coisa, Transparência. a transparência das mesmas. Nós como jovens cristãos, Mas qual é o objetivo dessa transparência? Uhum. é a sedução, nesse caso. Porque uma roupa transparente, quando ela não é bem colocada, até a pessoa que vem de longe consegue ver como é que a irmã nela está por dentro. Como é que a irmã nela está por dentro. Então, nós como jovens cristãos devemos saber lidar com a moda, a maneira de vestir. O que é que nós vestimos do nosso corpo? O que é que nós colocamos no nosso corpo? Porque quando nós não olhamos para as roupas que nós colocamos, nós deixamos até pessoas em um desafio. Uhum. Porque quando nos olham, são aquelas roupas de deixar sofrer. E nós como Roupa cristãos, de deixa deixa sofrer. sofrer. Ai, E nós ai, como ai. cristãos, quando andamos na rua, devem perceber que essa aqui Aquele corpo é o templo do Espírito é o Santo. templo do Espírito Santo. Alguma coisa. Devem nos ver quando nós passarmos na rua, devem perceber que não, essa aqui é diferente de com Deus os está a do passar. mundo. É filha de Deus que está a passar. Não deixa sofrer. Não deixa deixa sofrer, sofrer. não. Exatamente. Aliado ao que ela está a falar aqui, uma coisa que nós devemos perceber aqui, é importante que o jovem ele descubra quem é ele em Cristo, antes que o mundo lhe diga o que ele deve ser. Se você não sabe quem tu és em Cristo, o mundo vai definir a sua identidade. Isso não falta, irmão Costa. Então nós precisamos saber, em primeiro lugar, quem nós somos em Cristo. Porque falando das vestimentas, o Espírito Santo, ele fala o que você deve vestir. De que maneira você deve se vestir nas pessoas. Não deixar sofrer. Então, antes que o mundo te diga quem você deve ser, tu precisas encontrar a sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Amém. Muito bem, continuamos aqui com os desafios. Bom, vamos lá também à questão da liderança, não é? Dar espaço. Temos o caso, por exemplo, de Davi. Davi foi ungido, não é? Mas não foi imediatamente coroado como rei. E para chegar ao reinado, teve grandes batalhas para chegar lá. E hoje em dia, jovens ungidos, como é que a liderança tem recebido a esses jovens? De uma forma geral, nas nossas igrejas. Vamos começar com a irmã Nelly. Quando o Davi ele foi ungido, ele foi ungido longe do palácio. Ele não estava dentro do palácio. Ele já era rei, mas ainda não estava no lugar certo onde ele deveria sentar e ser visto como rei. Mas nessa trajetória, ele não desviou-se dos caminhos nem dos padrões. Ele permaneceu até que chegasse a hora certa para estar no lugar certo. E hoje em dia os jovens conseguem ter essa paciência de esperar o momento certo? O assunto processo.
Nós, os jovens, temos dito que o assunto do processo é demorativo. E, na verdade, tem jovens que não conseguem estar no processo, não conseguem esperar o processo. E é daí que, em algum momento, outros jovens acabam desviando-se. Porque o profeta, por exemplo, profetizou que Deus vai te usar. Deus vai te dar um ministério, vai te dar uma igreja muito grande e a pessoa não espera. E em algum momento é aquilo de, ok, o profeta já me profetizou que eu terei um ministério, terei uma igreja e tal. Ao invés de esperar seguir aquilo que são os padrões ou seguir até que Deus lhe leve ao lugar certo e no tempo certo, outros jovens acabam saindo. E é daí que já começam a abrir os seus ministérios, é daí que já começam a intitular-se eles mesmos. Não esperaram o processo. Não esperaram o processo. O que motivou o Davi a esperar o processo? Eu creio que é a obediência a Deus. Aquele desafio que já havias colocado no princípio. Obediência A maior parte Deus. dos jovens tem problemas com a obediência. Com a obediência. Porque nós não queremos seguir o processo e nem os padrões. E nós, para podermos chegar aonde Deus nos quer, nós temos que obedecer. E o Samuel já dizia ao Saul, vale mais obedecer do que sacrificar. É isso. My God. E o que é necessário os jovens fazerem para poderem obedecer? Primeiro, eles devem ouvir a Deus. A Deus. Devem ouvir a Deus. E nós devemos, como jovens, nós devemos ser jovens que têm intimidade com Deus. E qual é o caminho para a intimidade com Deus? É buscar mais a Deus. A Bíblia também nos leva a termos intimidade com Deus. Por quê? Porque nós meditamos nela dia após dia. E nós oramos. E quando nós oramos e meditamos, nós vamos chegar a um patamar de comunhão com Deus, vamos chegar a um patamar de intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, Deus nos guia. O que é que nós devemos fazer? Como é que nós devemos fazer? Deus nos guia. Muito bem. Agora, profeta, qual é o seu comentário sobre jovens ungidos que sentem que têm um ministério, mas o processo é longo? Essa é uma questão que podemos ter muitos comentários ligados a esta questão. Porque Deus, ainda que sejas um homem ungido, Deus, ele nunca vai te usar se não sabes obedecer o processo. Jesus, quando ele veio ao mundo, ele sabia que tem que morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Amém. Mas ele teve que seguir o processo. É por isso que ele precisou ser batizado em primeiro lugar. Se ele tivesse chegado aqui e dizer que eu sou o Messias e o meu tempo é este, então João Batista saia do lugar, talvez iria criar muito barulho. É por isso que quando ele pregava o evangelho, batizava os outros do outro lado, disseram que estamos a ver o outro a batizar. Então ele disse, vão dizer a João lá na prisão que os mudos ouvem, os cegos vê. E ele entendeu que, na verdade, o meu tempo já acabou. Há alguém que suportou o processo para poder chegar aqui. Então, deixem-no. Até o próprio Jesus Cristo, ele obedeceu o processo. Então, não há liderança sem a obediência ao processo. E eu posso dizer que o desafio disso está ligado à santidade. Deixa-me falar sobre isso. Está ligado à santidade. Ninguém pode obedecer o processo se não buscar ser santo. Por isso que a Bíblia diz que sedem santos, porque o Senhor, o vosso Deus, ele é o quê? Ele é santo. Então nós temos que aprender
a buscar a santidade em primeiro lugar. A santidade é ela que vai nos fazer nós entendermos o que Deus está a falar neste exato momento. Amém. É por isso que Deus ele diz que, olha, eu não tenho nada a ver com sacrifícios, mas eu tenho a ver com o quê? Com obediência à minha palavra. E hoje em dia nós percebemos que o mundo transformou aquilo que Deus chama de pecado em algo normal. Por exemplo, Deus disse a Saulo que vá para lá, mate a todos, não deixe nada. Mas ele normalizou aquilo como algo comum para ele. E uma coisa que mais me chama a atenção é quando eu vou para José. José, ele não fugiu o pecado, não fugiu da Betseba porque ele era forte. Mas ele fugiu da Betseba porque ele era temente a Deus. Então a santidade nos leva a temermos a Deus em questões de obediência ao tempo. Porque aquele que é chamado por Deus, ele entende a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus. Vê os sinais de Deus. Há quem diz que, olha, Deus me chamou, mas eu não quero esperar o processo, porque eu sinto que eu sou ungido. São esses que morrem na batalha. Olha que, falando de Davi, vamos lá falar um pouco de Davi. Davi, ele foi ungido 3 vezes para poder chegar aonde? Para poder chegar ao reinado. Exato. Mas Saulo, quantas vezes ele foi ungido? Uma só vez. Quem ele escolheu? É o povo. É o povo. Porque ele disse, olha, eu a partir de... o povo já começou a fazer barulho, nós queremos um rei. E o povo lhe escolheu, lhe apontou. E Deus disse que assim seja. O povo não queria esperar o processo. E porque não esperou o processo, encontrei um rei que lhe escravizasse. E deixa-me te falar, jovem. Você pode ter unção, Deus pode ter te ungido. Se não sabe esperar pelo processo, tu vais estragar a igreja de Cristo. É por isso que nós conseguimos ver jovens a estragar o evangelho, porque não souberam esperar. É lá dentro do processo que nós sentimos Deus a nos ensinar. É lá dentro do processo que você vai saber como conduzir a igreja. Porque a igreja não é conduzida através da pregação. A igreja é conduzida através da sinceridade, amor às almas. Quantos jovens hoje em dia abrem ministério e agora estão a vender oração? Estão a vender atendimento. Porque esses jovens não passaram do processo. E eles estão a estragar a obra de Deus. Então, eu entendo que o processo está mesmo ligado a questões de santidade. Porque aquele que é santo é aquele que teme a Deus. Amém. Amém. Muito Canimambo, Sheila, Elisa Costa, Malad, Paz e Graça, ligado a partir de Maputo. Muito Canimambo, esperamos ver mais comentários, contributos também sobre esta temática. Ok, temos algum comentário? Sim, eu queria comentar uma coisa. Sim, vamos. E a maioria dos jovens que iniciam o ministério sem ter seguido o processo, eu dizia que eles estragam a obra de Deus. E não porque eles não foram chamados, porque Deus, ele não... Quer dizer, o diabo não vai levantar a igreja. Ele não tem esse pensamento de levantar a igreja. Se um jovem iniciar uma obra, significa que aquele era o pensamento de Deus. Mas a durabilidade daquele ministério vai se evidenciar através do processo que ele toma. A falta do processo faz com que a igreja que ele construiu seja uma igreja fornicária, seja uma igreja que não tem relacionamento direto com Deus. Então, isso é por isso que nós ouvimos alguns jovens, algumas igrejas que não, parece que aquele sítio é um ponto de encontro. Você ouve que não, pastor dormiu com velha X, ele já varreu todas as moças da igreja, porque ele não respeitou o processo. Abriu igreja, está a ver as bonitas, estão a entrar, já estão no grupo de louvor, já estão na intercessão, e é de varrer todas. Por quê? Porque ele não respeitou o processo, e o processo é respeitado com obediência, santidade. Amém. Emanuel, o que dizer sobre esses líderes também que vão ter relações sexuais com as lideradas? O pastor Kadoshi esteve aqui dizendo que em algum momento essas igrejas são aquelas que o líder varre as meninas. O que acontece? Em algum momento elas também aceitam porque não foram ensinadas a se santificar.
Ou elas também se entregam porque não se conhecem, não respeitam-se a si mesma. Para que eu possa me envolver com o meu pai, nesse caso, o meu pastor, é porque eu não me gosto e nem respeito a Deus e nem a mim mesma. Porque a palavra, ela nos ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém. Então, eu tenho que respeitar o meu corpo. E primeiro porque o sexo antes do casamento é pecado. Então, por que eu vou aceitar se fui ensinada, se obedeço a Deus, se estou no caminho de Deus? Essas varoas aceitam porque não se amam, não respeitam a Deus. Então aí é questão de respeito, a falta de amor próprio. Temor. Também a Deus. Temor. Sim, O e temor. também podemos aliar isso à falta de propósito. Porque quando nós obedecemos ao processo, o processo é ele que dita o propósito do seu ministério. Porque podes saber que eu fui chamado para poder liderar, mas tu tens que saber qual é o propósito de quê? Da minha liderança. Qual é o propósito do meu ministério? Vamos lá voltar no Antigo Testamento. Nós sabemos quando Deus levanta um profeta, quando Deus levanta um líder, levanta ele com um certo propósito, com um certo objetivo. Davi, ele sabia que, olha, Deus me chamou, ele me ungiu, mas era antes dele entender qual é o propósito de Deus ter lhe ungido. Nós não abrimos igreja para podermos colocar a mão em demônio cair. Toda igreja faz isso hoje em dia. Mas qual é o propósito? É por isso que acabamos nessa vergonha toda. Dormir com as meninas, porque você não sabe qual é o propósito. Então, quando você não sabe qual é o propósito, você vai cair em qualquer cilada do diabo. Então, nós temos que saber ficar no processo, obedecermos o processo, para que o processo nos revele qual é o propósito do ministério, o propósito da família que eu poderia ter. Não só vamos aliar ao ministério só. Vamos aliar também à família, porque nós estamos a falar dos desafios dos jovens hoje em dia na vida contemporânea. Há jovens que hoje em dia têm medo de criar uma família, porque, na verdade, eles ainda não sabem aonde eu tenho que levar a minha família. Você vê um jovem, começa uma família e aquela família começa a sofrer, mas não porque esse jovem não trabalha, não porque esse jovem não faz biscates negócios, mas onde que o dinheiro dele vai? Por isso que às vezes o dinheiro acaba na bebida, o dinheiro acaba nos amigos e não chega em casa, porque ainda não percebeu qual é o plano de Deus com a família que ele terá. Então muitos jovens, eu posso arriscar dizer que eles sabem na verdade o que querem fazer da vida. Você vê alguém dizer, eu tenho um plano disto, tenho um plano de mexer aquilo. Eles na verdade sabem o que querem fazer da vida, mas na verdade eles não sabem para que eles nasceram. Porque se você sabe por que eu nasci, qual é o meu propósito de vida, você vai lutar para conseguir encontrar o seu propósito de vida. Amém. Muito bem. Temos o caso de José, não é, que foi vendido aí pelos seus irmãos como escravo, chegou em casa do Potifar, trabalhou muito na casa do Potifar. Ele tinha um grande desafio. E o desafio que ele tinha era se livrar ou se defender das tentações que a mulher de Potifar implementava. Uhum. E hoje em dia, os jovens ungidos nas nossas igrejas, falaram aqui que alguns líderes vão dormindo com os líderes. Será que ainda existem esses casos em que os líderes, os liderados ou as lideradas vão lá não é? Vão seduzindo os líderes, e como é que os líderes reagem, especialmente os jovens, líderes jovens? Vamos lá começar com a irmã Nélia, depois o profeta. Como é líder o profeta? Depois fala aí na primeira pessoa. As irmãs do grupo de louvor, as irmãs protocolo, as irmãs ciclo de orações e demais.
seduzem os líderes? Primeiro quero mexer um pouco no José. José ele teve o desafio de fugir da esposa do Potifar. Hoje em dia, eu quero dizer que o pecado não se enfrenta. Nós temos que fugir do pecado. Nunca devemos enfrentar o pecado. Interessante. O pecado Não se enfrenta. Tem que fugir. Tem que fugir do pecado. É por isso que José fugiu. Fugiu. Aleluia. Ele poderia parar ali e os guardas entrarem e dizer: eu não lhe toquei. E eles poderiam acreditar assim como não. Mas o que é que José fez? Antes de a esposa de Potifar se despir, José disse: eu aqui não fico. E saiu a correr. Nos namoros cristãos de hoje em dia, eu posso dizer que não são namoros, são namoriscos. Porque há cristãos que hoje em dia... Não são namoros, são namoriscos. Porque hoje em dia, a diferença é que namoro, o propósito de namoro é casamento. E quando nós namoramos para casar. E não há isso de me prove que você me ama. Porque há jovens que dizem: me prove que você me ama porque quer lhe levar à cama. Quer dizer, a única prova de amor seria ir à cama com o varão. E pior quando você namora alguém que não é cristão. My God. O jugo desigual. O jugo desigual. Vai se converter com o tempo. Então, o assunto de namoro, porque de namoriscos, há cristãos que vivem nos namoriscos e não no namoro. Então, nós como cristãos devemos saber como nos posicionarmos. Nós cristãos devemos saber por que estamos a namorar e para o quê e como é que devemos fazer as coisas. Hoje nós encontramos jovens levitas que são usadas, na verdade, por Deus. Quando sobe no púlpito, começa a adorar, as coisas acontecem, a presença de Deus se faz sentir. Por quê? Porque Deus não vai deixar de usá-la. Porque nós precisamos do louvor, da adoração. Agora, lá no secreto, o que é que você vive? Nós devemos temer a Deus e sabermos nos posicionarmos perante a essas situações de sedução. Nós devemos também saber como vestir. Porque em algum momento o que puxa aos jovens, nesse caso aos homens, é olharem para a irmã Nélia. Está nos olhos. Então, o jovem, ao invés de estar concentrado com as coisas dele e de Deus, exatamente, fica aí olhando de qualquer maneira. E acaba pecando. Não vai conseguir fugir do pecado, como José. Vamos ouvir também o profeta. Uma das coisas que eu poderia comentar acerca disso é que José, ele não era distraído. Amém. José não era distraído, nem tão pouco. Era um cara concentrado. Ele era concentrado. E deixa-me dizer que uma das coisas que vai te fazer, ó jovem, vencer nesta vida aqui, de muita guerra espiritual, é quando você não é distraído. Yeah. É quando você não é distraído. Quando nós não somos distraídos, nós conseguimos nos concentrar naquilo que vale a pena. Porque a geração atual, na verdade, não está apenas ocupado em trabalhar, não está apenas ocupado em poder fazer as coisas andar, mas está distraída. O que é que distrai? O que distrai é quando eles não procuram ter tempo para Deus. Entender que, na verdade, as minhas coisas, aquilo que eu faço, Deus tem que estar em primeiro lugar. É por isso que José, ele não enfrentou o pecado. Ele teve que fugir ao pecado. Por quê? Porque ele passava mais tempo com Deus. Isto é, ele estava em casa de Potifar como servo. Para José, era 75% de oração, comunhão com Deus e 25% de trabalho. É por isso que ele não era distraído.
Então, quando nós nos entregamos a Deus e saímos fora da distração ou daquilo que pode nos distrair, nós vamos conseguir vencer este tipo de manipulação. Então, nós encontramos o que estávamos a falar dos jovens que facilmente se envolvem com os homens, daqueles também facilmente se envolvem com as meninas. Por quê? Ok, são cristãos, mas o que está a acontecer aqui neste momento é porque 75% eles passam horas a fazer aquilo que não presta. Passam horas olhando para aquilo que não interessa. Porque aquilo que, afinal de contas, o que fez com que a Eva pudesse pecar contra Deus? É por ela ter atentado para o fruto, olhar para o fruto e desejou comer aquele fruto. E ela comeu o fruto e cometeu o pecado. E deu mesmo o fruto a Adão. Então, nós entendemos que quando nós não posicionamos os nossos olhos, a nossa mente, aquilo que na verdade vale a pena, nós seremos distraídos. E nós vamos pecar contra Deus. Interessante. Agora, há outra situação, mas antes, deixa só ler aqui o comentário da Sheila. Sheiliza Elisa Costa Malate. Esperar o processo, perseverança em Deus, misericórdia, Senhor. Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Que a fé em Deus nos leve a temer e a andar segundo sua palavra. Que saibamos pedir a Deus discernimento, fé, oração, meditação, perseverança. Estejamos atentos aos sinais de Deus, pois Ele fala de várias maneiras. Hilário Gustavo MG ligado. Muitos jovens não querem respeitar o processo. E gostam muito de procrastinar. Sheilisa volta a comentar, diz que Hebreus 10, 36, verso 10, verso 36, 37, porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Algum comentário sobre o que os nossos internautas escreveram aqui? Eu quero agradecer a Deus por eles estarem atentos e lançarem os versículos de fortalecimento e que Deus possa abençoar. Muito bem. Também tem a questão de ungido. Temos acompanhado, né? Que há outros que depois vão usar aí um poder obscuro para aumentar a unção, no sentido de terem mais dinheiro, mais fama. Porque na juventude, hoje em dia, essa situação de fama e dinheiro. Que comentários vão trazer e que verdades bíblicas podemos partilhar? Nós estamos hoje em dia em uma geração que precisa de benefícios do evangelho. Mas esta geração não quer carregar a cruz de Cristo. Ok. Vão à busca desse tipo de poderes. E nós vamos aqui a falar sobre o processo. Deus, Ele não vai te dar a unção dele, a graça dele, para poder te destruir ou para destruir pessoas. A unção de Deus é alguma coisa genuína, que não acaba com o tempo. Mas tu vais perceber que aquilo que eles vão buscar lá, para poderem aumentar até nem poder dizer aumentar a graça, para eles poderem aumentar a riqueza, a fama, para aumentarem a fama, porque é aí onde muitos jovens se perdem. Porque é possível seres amigo de Deus, porque o que nós queremos aqui é que o Senhor Jesus seja mais conhecido do que a nós.
o maior bichinho que está na juventude é querer ser reconhecido, é querer ter a fama. Tá bem, sou um pastor, mas não estão a falar muito de mim. Estão a falar dos outros. Então, para que as pessoas falem mais de mim, eu tenho que ir aumentar o poder. E aí onde eu vou começar a me perder. Porque tanto a mim e as pessoas que eu lidero, junto vamos à cova, já estamos condenados. Quem é o príncipe desta igreja? Significa que é o Satanás. Então a unção genuína de Deus, ela não vai descer porque você está desesperada em querer ser reconhecido. É preciso que Jesus seja mais conhecido do que a nós mesmos. Tu vais perceber que as pessoas que se meteram nisso, hoje em dia já querem sair, mas não sabem como sair de lá. E elas sabem qual será o seu fim. Então, o que eu poderia aconselhar era que jovens e as pessoas que estão nos ouvindo nessa live, em nenhum momento vão à busca de outros poderes obscuros para poderem meter no evangelho, para serem reconhecidos, para terem fama. Isso está errado. Porque essa não seria a igreja de Cristo, mas seria uma sinagoga de Satanás. Irmã Nélia? Primeiro vou tocar no livro de hoje. Diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De fato. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Quem nós devemos conhecer é a Jesus. Então nós tivemos aqui também a tocar sobre o assunto do processo. Os dos jovens ou os líderes sobre não quererem obedecer o processo e não conhecerem e nem aprofundar-se mais dessa verdade que é Jesus, é daí que acabam se desviando e à busca de coisas. Porque o pastor também esteve aqui a dizer sobre a fama, sobre querer ser conhecido, sobre querer ser visto. Porque ele opera, porque ele faz milagres. Mas não é o poder de Deus. No fundo, até sabe que este não é o poder de Deus. Que não é o poder de Deus. Não estou a libertar pessoas. Pelo contrário, está condenado. Está a condenar. E em algum momento, quando coloca a mão dele sobre ti, alguma coisa deixa. Porque ele não carrega a Deus, carrega diabo. Não tem nada de Deus, o poder de Deus não está lá. O diabo é que está a operar. E todos acabam onde? Para a cova, porque não conheceram a verdade que liberta. Amém. Assunto interessante, mas o tempo também não para quando estamos aqui, dedos de conversa, falando coisas de Deus. O tempo corre muito rápido. Um dia desses teremos que ser que nem Josué, não é? Parar o tempo. Orarmos para parar o tempo. Mas, meus convidados, está chegando a hora para considerações finais. Vamos começar com o profeta K2. Considerações finais sobre a temática. Eu quero agradecer a Deus e dar as minhas considerações finais. Aliado a que ela também estava aqui a comentar. Nós vemos também outros jovens estão desesperados porque querem ser paqueradas, adulteram, acabam aplicando-se com a mula, não é? Porque não só se aplica nos falsos profetas, né? Não se aplica só nos falsos profetas, querem aumentar poder. Há quem quer aumentar mais beleza. Quer se lavar, quer ser vista, não é? Vão aos curandeiros porque querem ser mais paqueradas que as amigas, porque também querem paquerar mais. Então evitem essas coisas, jovens, porque amanhã vão sofrer. E dizer que é importante obedecer o processo para que Deus possa definir ou possa te mostrar o teu propósito. Em nenhum momento Deus irá te mostrar o seu propósito, o final, antes que você saia, antes que você entre no processo. É melhor obedecer o processo do que você correr para aquilo que você não sabe qual é a direção. Muito canmambo, irmã Nélia. Eu quero agradecer esta oportunidade que me foi concedida no dia de hoje e dizer também aos jovens que é de extrema importância nós obedecermos a Deus, termos temor a Deus e obedecer também o processo.
Salmos 1 nos ensina que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Muito pelo contrário, essa pessoa medita na palavra de Deus dia e noite nos seus mandamentos. E essa pessoa, quando faz essas coisas, é comparada a uma árvore plantada ao ribeiro das águas, que no tempo certo dá frutos. Por mais que haja escassez para muitos, que para mim não haja. Por mais que haja falta para muitos, para mim como cristã, que não haja. Amém. Então é de extrema importância, jovens, nós estarmos em Deus. Cheio E do Espírito sermos Santo. obedientes à obediência, sermos obedientes a Deus. Muito obrigada. Beijinhos e abraços. Beijinhos e abraço. Vou mandar para a família lá em casa e, em especial, também mandar para o meu pai que me colocou nesse desafio. Mas, graças a Deus, Deus me usou e agradeço. O profeta deixou beijinhos e abraços? Quero deixar beijinhos e abraços, em primeiro lugar, para o pastor Arsenio Mola, grande cooperador. Que Deus te abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. E deixar beijinhos e abraços para o meu filho Praise, Zunissa, e para a minha esposa. E a todos quantos nos vê, ao Ministério do Tabernáculo do Poder de Deus, estão no meu coração. Que Deus possa vos abençoar. Muito Canimambo. Olha, aqui no podcast João 8:32, não preparamos os nossos convidados, mas não falta este momento, não é? E como te praz, não vamos fugir à regra. A questão é, tanto para o profeta, assim como para a irmã Nélia, quem deseja ver nas próximas edições aqui no podcast João 8:32 como convidado ou como convidada. Vamos começar com a irmã Nélia. Quem tu desejas ver? A pessoa que eu desejo ver no próximo podcast é o pastor Quimiciano. Pastor? Pastor Quimiciano. Tudo bem, manda o convite para o pastor Quimiciano. Está aí sua câmera aí. Vamos lá. Não, manda convite para... O pastor Quimiciano, nós tínhamos um encontro aí de jovens sobre adoração. Então, depois de eu ter dado meu testemunho, o pastor Quimiciano falou algo muito profundo. Ele disse, na vida, nós nos agarramos a muitas oportunidades. Nós nos agarramos a oportunidades de prostituição, de bebedice, talvez até de feitiçaria e de muitas coisas. Mas quando ele disse assim, porque eu é que estava a dar esse testemunho, ele disse, mas quando ela, depois de ter acontecido tudo, a todas as oportunidades que ela se agarrou quando viu a Cristo, não deixou para depois, se agarrou a essa oportunidade. Então, essa palavra ficou no meu coração. Então, eu mando esse convite para o pastor Quimiciano. Que Deus abençoe. Amém. Esperamos aqui pelo pastor Quimiciano. Amém. Tudo bem. Vamos lá, profeta Katosh. O meu Seu convite para quem convite vai para o pastor Noé Mukua. Noé Mucoia. Manda para ele o convite aí. Tá? Pastor Noé, eu quero te convidar a este podcast para poder partilhar o seu conhecimento. Eu sou fã do seu conhecimento. O Espírito Santo usa-te para falar mistérios e quero que aceite este convite no nome de Jesus Cristo. Amém. Canimambo, também quero agradecer a Deus pela vossa presença, amados irmãos, partilharem esses conhecimentos que Deus tem vos dado. Agradecer também aos internautas no YouTube e também no Facebook. Elisa João Coça diz glória a Deus. Emílio Inhamir, cheguei muito tarde, mas estou a gostar do debate. Muito Canimambo. Também a minha equipe de produção, ao Bruno, que está aí nas câmeras,
Também ao Etno El Pace, o homem das guitarras, também está aí nas câmaras. Ao Pupa, que está aí nas maquinarias, ao Hermelinas, o nosso produtor que garante todas essas coisas. E muito canimambo a todos vocês que gostaram, que estão compartilhando a live. Mas não vamos fechar esta edição conforme fizemos a abertura com uma oração e foi com o profeta K2, e vamos fechar com uma oração de bênção, de agradecimento com a irmã Nelly. E voltaremos na quinta-feira às 18 horas com mais um tema para a sua vida cristã. Irmã Nelly, oração para fecharmos. Até na quinta-feira. Amém. Pai, louvado seja o Senhor e teu santo nome. Quero neste momento agradecer por este momento que o Senhor nos concedeu neste lugar. Pai da glória, quero agradecer pelo teu poder e pelo teu mover. Pai Santo, o que eu peço é que o Senhor levante uma geração de jovens que marcarão a diferença. Jovens incorruptíveis, ó Rei da Glória. Que o seu poder, Pai Santo, possa manifestar-se. Ó Rei da Glória, quero entregar também a esse podcast. Pai Santo, que possa crescer e que possa alcançar vidas. Pai da glória, o teu poder não tem fronteiras, não. Que o Senhor possa operar até aos confins. Em nome do Senhor Jesus, a ti eu oro lhe agradecendo e no poder teu santo nome. Amém. Amém.